Magnífico dia, amadas e amados. Desejo que todos tenham tido uma semana próspera, abençoada e muito produtiva. Amados, hoje vamos falar de uma coisa muito importante: a educação de nossas crianças. Bom dia, Vanessa, seja bem-vinda, meu anjo. Deixa eu chamar logo você. A educação das nossas crianças é uma coisa muito importante. Talvez alguns ainda não tenham se atentado que tudo depende de nós, né? Nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de fazer o nosso melhor pelas nossas crianças. Bom dia, Vanessa. Como Bom você tá, meu dia, amor? Fábio. Tudo bem com você? Bem também, graças a Deus. Tive umas noticiazinhas aí desanimantes, mas Papai do Céu tá no controle. Como é que foi a semana? Muito trabalho? Muita corrida, pai. Tô aqui cansada, mas estamos bem. Fazendo a obra, né, amor? Fazendo a obra. Aí. Aqui também não foi muito diferente, não. Embora, graças a Deus, eu não esteja muito cansada, porque a gente aprende, né? Dosar. Sim, E você trabalha fora, né, Vanessa? Então complica mais um trabalho. pouco. Então, eu não, eu É, trabalho só em casa. Então, vamos começar o nosso assunto hoje. Você estudou alguma coisa? Preparou alguma coisa sobre a eu educação? estudei pouquinho, pai, porque essa semana eu quase não tive tempo mesmo. Eu estava até agora, ainda agora estudando um pouco, né? Aqui lendo um livro que fala sobre sobre os filhos, né? Que na palavra Deus nos instrui. Não tomou A café? gente. Eu não tomo café agora cedo. Não. Eu não como de manhã, mas café, Ah, aqui em casa, meu esposo, ele toma uma garrafa de café dentro de 5 minutos. esse gosta. Ele toma, se deixar quando eu vou na garrafa tomar café, não tem mais café, que ele já tomou tudo. É bom. Então, continua falando, que depois que você terminar de falar, vou começar aqui o estudo que eu fiz. Bom dia, É, Francisca. Seja muito bem-vinda, meu amor. bom dia, A Francisco, paz. seja bem-vinda, com a paz do Senhor Jesus. Eu estava separando um versículo aqui em Provérbios, Paty, Hum, que Provérbios é um livro de ensinamento, né? Então, Provérbios fala muito dos ensinamentos, das doutrinas, né? é o meu E a palavra nos preferido, né? ensina. Dos 66 provérbios, é o meu xodó. Também gosto muito de Provérbios. É um livro muito. Aqui fala aqui, ó, Provérbios 22:6 fala assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer, não se desviará dele. Exatamente. Eu vou falar dele também. Você quer dar seu parecer sobre ele? Eu entendo assim, que a palavra nos instrui, né? Mas claramente que Deus fala que a gente tem que ensinar nosso filho a andar no caminho do Senhor, né? Com retidão, para quando ele crescer, ele já ter a noção, né? Do que a palavra ele não vai se desviar do caminho do Senhor. Exatamente. Eu vou. Eu achei um estudo aqui bem interessante. Eu vou fazer a introdução dele, vou puxar alguns capítulos da Bíblia baseado na educação e a gente vai conversando sobre eles, tá bem? Tá bom, Francisca, pai. fica à vontade para interagir também, tá, meu amor? Qualquer pergunta, joga aí que a Vanessa me mostra. Vamos lá. Na Bíblia, a educação das crianças é da responsabilidade dos pais. Os pais têm o dever de ensinar seus filhos sobre Deus. Essa é a parte mais importante da educação de uma criança. As coisas que as crianças aprendem quando são pequenas vão orientar o resto de suas vidas. Por isso, a educação das crianças é um trabalho muito importante. Nenhuma educação é perfeita, mas o ensino moral baseado na Bíblia é um bom alicerce. Aí, vamos lá no Provérbios 22:6, que a Vanessa acabou de citar, né? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. O mesmo, com o passar dos anos, não se desviará dele. Nós Sim. somos as primeiras autoridades que as crianças reconhecem na vida. É a única verdade que a criança acredita. Se alguém falar, o céu está amarelo, as crianças vão olhar para o seu pai, para sua mãe, para ver se nós vamos confirmar ou não a informação.
Então, é da nossa importância, é da nossa responsabilidade treiná-los, educá-los a ser tementes a Cristo, a andar no caminho justo e correto, porque foi isso que Deus nos ensinou. Sim. Em Efésios capítulo 6, versículo 4, está dizendo assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Durante todo o estudo da palavra, você não encontra um versículo dizendo que Jesus foi grosso, Jesus foi mal educado, a não ser lá, né? Onde fizeram da casa do pai dele comércio, que aí ele irou-se, né? Deixou a ira tomar conta e expulsou o comércio da casa do pai dele. Mas também foi uma ira de 5 segundos, como eu costumo falar. Fora isso, Jesus sempre foi paciente, generoso, amoroso, enfim. Então é isso que ele esse versículo passa pra gente. Antes da gente se irar com alguma traquinagem da criança, é mais proveitoso e produtivo você chamar a criança e, na verdade, conversar com ela. Eu tenho uma filha de 5 anos, a Vanessa sabe, e aqui em casa eu procuro ser super fiel ao que diz a palavra. Até mesmo quando acontece alguma coisa que eu não sei como lidar, eu vou buscar na palavra. E sempre é na base da conversa, na base da sinceridade. Eu não minto em nada para minha filha. Tem coisas, claro, que com 5 anos ela ainda não pode saber, porque não chegou na idade. Mas mesmo que ela faça uma pergunta que eu não sei responder, eu, na base da verdade, né, sem expor o assunto, eu digo para ela: filha, ainda não está na hora. Quando você crescer mais um pouquinho, a mamãe vai conversar abertamente. Mas hoje, o que o Papai do Céu me permite te dizer é isso. Sempre com verdade. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá nos meus estudos que eu já faço diariamente sobre mentalidade. Tudo que a gente aprende é na base da repetição, na base da persistência, na base da disciplina. A educação das nossas crianças também tem que ser assim. Não é uma coisa que você vai ensinar 1, 2, 3 vezes e acabou. Aprenda se quiser, se não quiser. Não é assim que funciona. Nós não somos apenas pais, nós somos treinadores. E o ensino, se para nós que somos adultos, o ensino é constante, vocês nunca vão me ver aqui, eu sei de tudo. Eu estou engatinhando. Eu tenho a minha vida inteira para investir em conhecimento. Vou morrer sem saber tudo. Não tem como. Então, a educação da criança é a mesma coisa. É uma doutrina, é uma disciplina que é diária, é constante, ela não acaba. Não adianta dizer, até os 7 anos vai ficar tudo gravado e depois Deus dará. Não, é constante. Tudo bem, ela pega, ela aprende. A minha filha, com 5 anos, ela sabe falar 60 frases da Bíblia. Já gravou. Eu só começo essa frase, ela termina. Mas se eu parar de perguntar, tu acha que ela vai guardar para sempre? Vai não. É uma constância. Continuamos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Desde pequenininho, a gente ensina nossos filhos que Papai do Céu é o único caminho, é a única verdade que liberta. E pelo menos eu conto aqui para a Paloma que Jesus morreu na cruz para nos salvar dos pecados, para nos livrar do inferno. E nós temos que honrá-lo por isso. Porque ele sofreu, ele não tinha a menor obrigação de sofrer aquilo tudo por pessoas que ele nem conhecia. Mas por amor a nós e por obediência ao seu Pai, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi crucificado. Enfim, ele sofreu tanta humilhação que ele não merecia, porque ele em si não fez mal a ninguém. Então, quando a minha filha faz alguma coisa, eu falo para ela: olha, Jesus está vendo e não está feliz com isso, não. Então, isso é de pequeno. Porque quando ela crescer, ela vê uma Agora mesmo ela me contou assim: mãe, a tia Bela dessa vez não matou a aranha. Ela deixou eu pegar e botar na natureza.
falei, mas o que aconteceu? Porque eu não entendi nada, né? Aí ela foi e falou. Não, porque ela fala semana para trás. O jeitinho dela falar lá. Semana para trás apareceu uma aranha e a tia Bela matou e eu chorei. Aí ontem apareceu uma e ela não matou, ela deixou pegar e botar lá fora na natureza. 5 anos, parece. Aí eu sou babona, minha pessoa, de ver essas coisas já só ela contando já me emocionando. Mas assim, é o resultado, né? Se você cria uma criança só porque é pequena, você cria solta, provavelmente ela seria a primeira a querer matar a pobre da aranha. Mas ela não, ela já tem sensibilidade, ela já tem noção. Continuando. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 7, diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Né? Vamos lá de novo na mentalidade. O que eu falo para vocês? Vocês precisam enxergar o sofrimento, a perda, o que vocês chamam de dificuldade, como um alerta do Senhor para vocês. Presta atenção no que você está fazendo. Ou dependendo da situação, não é aí que eu quero você. Refaz o teu caminho. Quantas vezes eu conto para vocês aqui coisas que aconteceram comigo, que era se eu perdesse a razão, né? Se eu não pensasse, se eu não respirasse, eu faria tudo errado. Mas depois que você respira, né? Daquela... Senhor, toma conta, me ajuda. Ele te mostra. Não importa o tamanho da dificuldade, do obstáculo, do problema, do que você queira chamar. Respira. E com certeza ali tem um aprendizado para você. Pode doer, pode machucar, mas é simplesmente Deus te chamando à realidade. Não é para você aquilo ali. Não é ali que eu te quero. Presta atenção no que você está fazendo. Então é isso que Hebreus 12, 7 está querendo dizer. Para a gente suportar as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Como se fosse uma correção do nosso Pai para a gente. Voltando em Provérbios, lá no capítulo 13, no versículo 24, diz que quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Aqui a gente reflete o que ele quis dizer. Todo mundo ama... Bom, nem todo mundo, né? Tem pais e mães aí que só misericórdia divina, mas cada um no seu quadrado, papai do céu, que julga a todos. Se eu quero que minha filha cresça, eu gosto muito de falar do meu, tá, gente? Porque é o exemplo que eu tenho. Eu não gosto de falar do outro. Cada um que olha, né, a sua vida. Eu olho o meu. Então, se eu quero que a Paloma cresça, uma pessoa honesta, uma pessoa que saiba cuidar de si própria, uma pessoa que respeite as outras pessoas, principalmente ao Senhor, cabe a mim ensiná-la desde cedo. E o ensinar não é espancar. Eu nunca dei uma surra na Paloma. Mas chinelada, palmada na mão, nossa, desde pirita. Paloma nunca mexeu nas coisas daqui de casa, estante, né, as coisinhas assim, nunca. Porque eu falava uma, falava duas, falava três, depois era um tapinha na mão. 3, 4 meses isso, gente. Ai, mas você é muito malvada. Não, não sou malvada. Sabe? É uma geração, essa geração de hoje, a geração do mimimi com Nutella, que não entende que isso é disciplina. Se você criar teu filho ao Deus dará solto, ele não vai ser uma pessoa coerente quando chegar na época de adulto. Ele vai se perder. Olha como é que está o mundo da gente hoje. Crianças gerando crianças. Crianças usando armas, usando tóxicos. Isso é por quê, gente? Porque Deus quis? Não. Porque os pais não fizeram o papel de pais. Verdade, pai. Tudo na palavra. As pessoas... Bom dia, Juliana. Seja bem-vinda. A paz e o amor de Cristo. As pessoas, elas querem olhar para si, só para si, mas elas esquecem que elas são criaturas, criação. Tá? Lá, agora no livro de João, né, fica bem claro, existe a criação e existe os filhos de Deus. Para aqueles que falam, todos são filhos de Deus. Não, todos não são filhos de Deus, todos são criação. Deus criou a todos. Filhos de Deus, só aquele que segue os ensinamentos dele. Que obedece, né? Tá lá em João, se eu não me engano, tá nos primeiros capítulos. Se não for no primeiro, é um dos primeiros.
Está escrito lá. Todos nós somos criaturas, criação. Deus nos criou. Mas para ser chamado de filhos amados, tem que seguir o caminho dele. Tem que praticar o estilo de vida que Jesus nos ensinou. E não é a Patrícia que está falando, não. Pega a palavra e vai lá ver. Vamos lá. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Isso está lá em Provérbios 4, versículo 1. É basicamente o que a gente está falando agora. Quando a criança ela é bem instruída, quando ela cresce, ela tem o discernimento, ela sabe olhar para uma situação e saber se vai dar bom ou não. Né? Vamos falar de uma criança pequena, tipo a minha. Ela olha para uma tomada e ela sabe que se ela botar o dedo ali, ela vai tomar um choque. Isso é discernimento. Discernimento é você olhar para uma situação e já, antes de fazer, analisar se vai dar certo para você ou não. Ainda em Provérbios, no capítulo 23, no versículo 13 e 14, diz: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Mais uma vez, questão de mentalidade. Se você cria teu filho para um caminho reto, para um caminho justo, ele não vai se desviar quando crescer. Como eu gosto muito de falar de mim, eu sou uma pessoa que eu passei por N situações. Nunca me prostituí, nunca roubei, nunca quis o que é do outro. Pelo contrário, eu podia ficar sem nada, mas eu sempre buscava o meu. Sempre pedindo a Deus primeiramente, né? Porque sem ele eu não sou ninguém. Por quê? Porque foi isso que a minha mãe e meu pai me ensinaram lá atrás. Do jeitinho deles, com a cultura deles, que não era a mesma de hoje, mas ainda assim eu aprendi. Eu não me desviei e hoje só intensifiquei. Lá em Salmos 34:11, a gente encontra: venham, meus filhos, ouçam-me, eu ensinarei a vocês o temor ao Senhor. Como também diz em Provérbios, temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor, temer, gente, não é ter medo, tá? Ter temor ao Senhor é ter respeito, é ter o desejo de caminhar, de se espelhar no que ele ensinou. Tá? Tem gente que fala, ai, temer ao Senhor, morro de medo dos castigos de Deus. Não. Porque tem Se pessoas que você acham teme que a ele, você anda no caminho dele, você não faz nada de errado, então não tem motivo para ser castigado. Né? É uma questão de mentalidade. Ainda em Provérbios, no capítulo 22, versículo 15, a gente acha: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. O que isso quer dizer? Uma pessoa insensata, gente, é aquelas pessoas que andam nos extremos, né? Ela está sempre em cima do muro, ela não sabe o que ela quer, enfim. A criança é um cérebro limpo, é um cérebro novo, é um cérebro que nunca foi doutrinado. Então, se você largar ele solto, ele vai fazer o que ele quiser, né? Não tem ninguém para disciplinar, para dizer que está errado, que isso, que aquilo. Então, tu imagina o adulto como cresce, largado. Já a vara, dependendo da situação, que minha filha tem ocasião para só falar. Tem coisas que ela está fazendo que o jeito de eu olhar para ela, opa, deixa eu sair daqui que vai dar ruim. Mas tem criança que chega a vara. Enfim, vai da educação que a mãe, no caso, né, que a gente costuma dizer que o pai, ele é o que traz o sustento. Não necessariamente em todos os casamentos, mas na maioria deles, o pai trabalha fora e a mãe é responsável pela educação da criança. Continua. Lá em Provérbios ainda, no capítulo 1, no versículo 8 e 9, nós achamos lá: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensinamento da sua mãe. Eles são um efeito para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Como é lindo você sair com o teu filho em determinada situação, ele sempre te obedecer, ele sempre te escutar. Eu fui no hospital quinta-feira para a consulta do pneumologista de rotina da Paloma e nós encontramos uma menina lá, chamada até Laura. Linda. 5 anos também. E foi nítido a diferença de uma criança cristã para uma não cristã. E eu não culpo em momento nenhum a coitada da menina, porque é uma criança. Mas enquanto a Paloma estava brincando o mestre mandou, enquanto estava querendo identificar as letrinhas nos dizeres, a menina estava descendo até o chão. A menina estava falando que não respeita a mãe dela, super independente, prendia o cabelo sozinha,
sabe? A gente não gosta de comparar nenhum, mas é impossível. É impossível. Mas isso vem de que a culpa é da menina? Não, a culpa é da mãe dela. Porque a criança, ela repete o sinal que ela tá vendo, né? Se ela tá vendo a mãe dela descer até o chão, se ela tá vendo a mãe dela falar aquele monte de palavrão, ouvir aquelas músicas que não agregam nada na vida dela, pelo contrário, só leva para sexualidade. Tu acha que essa criança vai crescer no caminho de Deus? Nunca irás. Então, Tem um ditado que os filhos são espelho dos pais, né, Paty? a base da repetição, né? Como eu sempre falo. Ainda em Provérbios diz assim, ó, lá em Provérbios 29:15, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então, a Thaís acabou de falar agora. Vocês estão cansados de ver, vocês vão a shopping, vão à loja, tem criança que pede uma coisa que se a mãe não der, ela se joga no chão, ela tira a roupa, ela bate na mãe. Gente, que isso? Mas a culpa é da criança? Não. A culpa é da mãe que não explicou limites a ela. Aqui a Palominha sabe, filha, eu não te nego nada, mas vai ter dia que a mamãe não vai ter condições de dar o que você quer. E você tem que ter paciência, até Papai do Céu mandar condição. Tá bom, mamãe. E uma coisa que a Paloma tem, que eu acho linda, é que ela não tem apego material. Ela tinha um cachorrinho do Scooby-Doo desse tamanho. Até eu gostava do cachorro. O Scooby-Doo faz parte da nossa infância, né? E ela gosta. Só que ela deu uma bobeira e largou lá no quintal o Chase e comeu as pernas do cachorro. E eu fiquei triste. Sabe o que ela falou? Mãe, posso jogar fora? Tá horrível, depois a gente compra outro. Eu falei, pode, filha, pode jogar fora. Eu vou falar pra ela que eu fiquei triste. Ai, coitado do cachorro. Eu? Não, ela tá certa. A gente tem que ter apego a Deus. O nosso propósito, o nosso alvo é o reino. O material fica aí, gente. A gente tem que ensinar nossas crianças a usar as coisas e amar as pessoas. Hoje em dia, é o contrário. As pessoas amam as coisas e usam as pessoas. É completamente incorreto. Mas é o que eu falo, questão de mentalidade, estudo, disciplina e aprendizado e o querer. Porque tudo acontece quando a gente toma a decisão de agir diferente. Se a gente não toma a decisão de querer aprender, querer mudar, não muda, não aprende. O nosso cérebro, ele é a máquina, é a ferramenta mais maravilhosa que Deus nos deu. O homem pode inventar a tecnologia que ele quiser. Nunca vai superar o cérebro humano. Nunca. Sabe por quê? Porque o cérebro está em constante aprendizado. Basta você incentivar. É como se fosse uma esponja, não importa a tua idade. Se você está abastecendo de informação e conhecimento, ela só vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, até se tornar um infinito. Esse é o cérebro do povo. Só que as pessoas não enxergam isso. Ah, não aprendeu quando era pequena, agora não aprende mais. Pau que nasce torto, bonito, tudo crença limitante. E eu te digo isso com provas. Eu vim explodir a minha mente depois dos 40 anos. Até lá eu era daquelas que falava assim, eu sou satisfeita com o que eu tenho hoje. Se Papai do Céu me dá mais, ótimo. Se não, tá tudo bem. Não que o raciocínio esteja errado. Só que Papai do Céu dá tudo a partir do momento que eu me disponho a ir em busca. Nada cai do céu. A não ser chuva e caca de pássaro. Vamos continuar. Lá em Salmos, no capítulo 78, versículo do 4 ao 7, diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que as ensinasse aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam. E eles, por sua vez, contassem aos próximos filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão seus feitos e obedecerão seus mandamentos. É basicamente tudo que a gente fala aqui. Está tudo na palavra do Senhor. Nós só temos que instruir, passar o conhecimento para as nossas crianças.
Sim. Lá em Isaías 54:13, a gente acha: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Todas as crianças que são criadas na palavra encontram a paz, porque Deus é amor, né? Aquele que não é criado no ensinamento sofre, padece, do jeito que a gente vê hoje em dia. Minha filha saiu hoje com o pai, eles foram lá na casa da Bisa, né, da avó do meu esposo, uma pessoa que eu amo muito, que eu louvo muito. Aprendi com ela que o maior cego não é o deficiente visual, e sim aquele que não enxerga o que está diante da sua face. Bendita Dona Juraci, eu amo muito essa mulher. Então eles foram lá. Aí eu pedi um Uber pelo meu aparelho. Eu achei até que eu ia me atrasar aqui pela live, que eu descobri que onde eu estou morando está tomada por bandidos. Tem barricada em tudo quanto é lugar. E o moço demorou a chegar aqui na porta. E quando ele chegou, ele disse: olha, daqui um dia o Uber não vai entrar mais aqui. Está tudo tomado. Aquilo na hora até me entristeceu, mas eu entrei para dentro de casa, botei, né, minha família no carro lá, agradeci o moço, desejei, fiz oração como eu faço sempre. E vim conversando com Deus para dentro de casa. Falei: Senhor, não aceito isso não. Só tem trabalhador aqui, só tem gente humilde. A maioria, pelo que eu vejo, caminhando por aí, todos são seguidores da palavra praticamente. Alguns não são, principalmente jovens não são, mas aí é outra conversa. Eu falei: papai, afasta de nós essa negatividade. Do dia eu estava conversando com a Vanessa, né, Vanessa? Que começou os fogos por aqui, não foi, filho? Foi. Lembra? Então, e esporadicamente, a partir daquele dia, sabe, graças a Deus não aconteceu de novo, mas foi a partir daquele dia que as notícias começaram a chegar. E tinham chegado pro lado de cá. Eu moro aqui, eu tenho 43 anos de idade. Saí por uns 20 anos, digamos assim, que eu fui morar com meu pai aos 16, depois casei, fui ter minha vida e estou de volta aqui há 8, 9 anos. Cara, eu nunca vi isso por aqui. Mas Papai do Céu sabe de todas as coisas, a gente não entende, né? Mas tudo tem um propósito de Deus e quem sou eu para atrapalhar o mover do Senhor? Eu confio e creio que aqueles que são filhos amados, que vivem sob o favor do Senhor, nada sofrerão. Mas, enfim, gente, o que a gente frisa sobre educação infantil? Não precisa só ser cristão para você ter uma boa educação, não. Precisa você querer. Independente do ensinamento, do estilo de vida que você vive, ter uma boa pessoa é de responsabilidade de todos. Se você é pai, se você é mãe, cabe a você deixar a tua semente. Que tipo de semente que você quer deixar na terra? Você, na sua velhice, vai olhar para trás, vai ver para os teus filhos e você vai sentir orgulho ou vergonha? Porque os filhos são espelhos do que aprendeu em casa. Sim. Não adianta você brigar com a professora porque a professora achou ruim o comportamento do teu filho, se o comportamento do teu filho foi educado por você. As crianças vão para a escola não para aprender a ser educadas, elas vão para a escola para aprender matérias, para aprender a ler, para aprender a fazer conta. Elas não vão para aprender a ser alguém. Ser alguém, ela aprende com a mãe, com o pai, dentro de casa. Então, sabe, tá na hora de querer parar, de parar de culpar os outros pelo que é de tua responsabilidade, nossa, no caso. Né? E o que a gente vê por aí, aquela escola não presta porque aquela professora falou A, B, C. Mas por que a professora falou A, B, C? Por que tem tanto aluno agredindo o professor hoje em dia? O professor é uma autoridade, gente. Uma pessoa sábia que está ali compartilhando conhecimento. Merece respeito. Embora, eu digo, minha filha tem 5 anos, então eu estou me referindo aos educadores que eu conheço, graças a Deus. Tem umazinha lá que eu amo também demais, Tia Bela. Um beijo, Tia Bela, se assistir essa live.
Ela é filha amada do Criador, maravilhosa, é super Bom dia, dedicada. Simone. Esse dia foi dia da água, né? Bom dia, Simone. Seja bem-vinda, meu amor. A paz e o amor de Cristo. Foi dia da água esses dias, né? Quando eu cheguei para Sim. buscar a Paloma, a tia Bela estava lá vestida de água. Coisa linda. Ninguém percebeu. E Bela, parabéns pela dedicação, viu? Ela ficou toda alegre, toda feliz. Sabe? Se você não incentivar o trabalho do profissional, se você não mostrar que você está vendo... Poxa, tipo assim, eu me esforço, ninguém vê. Claro que não tem necessidade do mundo ver se Deus está vendo, né? Porque é o que eu falo para a Paloma aqui. Ela até gosta daquele louvor, raridade. Fala, você é o espelho e reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda... Ela adora, gosta muito de louvar. Ela vai com o mundo dela lá no sofá e fica lá. E eu gosto, né? Ficar aqui na cozinha lavando louça e louvando junto com ela lá. Muito fofa. Então, é isso. Eu procuro passar para ela. Filha, se você fizer determinada coisa e a professora não viu, a mamãe não viu porque está ocupada, não fica triste não, filha. Papai do céu está vendo. E se papai do céu viu, tá tudo certo. É o que importa. Porque só a graça dele nos basta. Então, sabe, é uma doutrina que eu me acostumei a passar para ela. Uns falam, a Patrícia tá neurótica, a Patrícia tá... Tô nem aí. Deus conhece meu coração. Deus me conduz. O Espírito Santo me governa porque eu peço diariamente. É isso que eu quero. Sabe, eu afasto a negatividade da minha vida e da vida da minha família. O meu governo aqui gira em torno da palavra do Senhor. Quando eu acordo às 2h a hora que for que Deus me chama, bom dia, Senhor, benção meu Pai. É automático. Eu levanto para ir no banheiro, às vezes estou grogue, e já estou conversando com ele. Sabe? Porque eu me doutrinei assim. Quando eu abro o meu Twitter, não tô nem... Até essa semana até postei lá no meu Instagram pessoal, que só tô botando bom dia mesmo, e as coisas que eu faço sobre o meu trabalho. Eu não consigo mais falar de política. Porque quando era pra gente apoiar alguém com quem a gente compartilhasse o mesmo pensamento, a mesma intenção, estava válido. Agora, o meu Twitter ele é só para política, né? Então, quando eu abro ali, não tem notícia satisfatória. Tá igual os jornais da televisão dos canais brasileiros. A cada 10 notícias, 50 é desgraça. Então, sabe? Ai, graças a Deus chegaram lá. Acabei de receber a notificação. Chegaram lá na casa da pizza. E então eu perdi a graça. Há 20 anos eu não assisto o canal aberto, porque não é uma boa influência, não me agrega em nada. Estava conversando com o moço do Uber que me levou na quinta-feira para o hospital. E eu estava falando para ele, nossa, mas a senhora vê jornal? Eu digo, não, graças a Deus, há mais de 20 anos eu me livrei dessa matrix negativa. Porque você fica doente. Eu acho até, olha só como é que eu passo na vida da pessoa. Vocês que me conhecem, sabem que eu venci a depressão. Desde que meu pai morreu há quase 20 anos, eu sofria de uma depressão horrorosa. E há quase 2 anos, graças a Deus, por aplicar os ensinamentos da palavra na minha vida, eu parei de fumar, eu parei de assistir televisão, eu me livrei de depressão. A minha filha parou de ficar doente. Vai fazer 1 ano agora em junho. Em abril, vai fazer 1 ano que a minha filha não sofre mais internação hospitalar. Porque quando você se decide aplicar e caminhar no caminho que Deus ensinou, tudo você pode naquele que te fortalece. É a questão de você acreditar. É essa a tua fé? Se entrega. Ah, mas eu não quero saber do mais. Meu objetivo é o reino, e o que o Papai do Céu mandou é o que eu vou fazer. Acabou. Você não está aqui para agradar a vizinha, a tua mãe. Você está aqui para agradar a Deus. O caminho certo. Amor, paz e bom exemplo. Vanessa, quer falar alguma coisa, meu amor? É só complementando mesmo, né, Paty? Porque essa questão da educação do filho é muito importante. Eu ouvindo aqui o ditado que o povo sempre fala, né? Que os filhos são espelho dos pais. E realmente, porque a educação ela começa em casa, né? Eu dou um exemplo dos familiares meus, porque
meu tio, ele era casado com a moça e eles tiveram foi 5 filhos. E então sempre foi uma criação, eles sempre tiveram debate com a criação dos filhos, por conta que o meu tio queria educar os meninos, colocar para trabalhar no caminho certo, e a esposa, ela interferia, ela encobria as coisas erradas dos meninos, e hoje se tornaram adultos, pessoas que são usuários de droga, que roubam, que mexem nas coisas por causa da educação. É isso. Porque o pai queria ensinar um caminho bom e a mãe encobria tudo que ele fazia de errado, a mãe passava a mão na cabeça. E Então isso é muito ela importante. pensa que está fazendo certo, né? O pior de Sim, tudo é que ela acha que ela está correta. e a gente vê isso muito, eu vejo isso muito no meu redor, no meu dia a dia. Às vezes você não pode interferir porque as pessoas até se zangam. Eu gosto muito de ouvir conselho, né? Quando a pessoa, quando eu fui mãe, eu tive minha filha com 21 anos, então eu sempre fui muito de ouvir conselho da minha sogra, das pessoas mais velhas. Olha, Vanessa, não é assim, assim. Então eu sempre fui muito de acatar os conselhos das pessoas Isso. até hoje. Assim, eu não. Só um minuto, Vanessa. Ô, Ju, os filhos mandam nos pais porque os pais não imporam limite. É o que a Sim, Vanessa está falando agora. Os pais não foram exemplos. A culpa não é da criança. A culpa é dos pais. Nós não somos, está na sim. palavra do Senhor, nós não somos só pais e mães, nós somos treinadores, o espelho. As crianças se tornam aquilo que elas veem. Então, se está mandando nos pais hoje, é porque os pais estão permitindo ser mandados. Verdade. Sempre é. Pode ter certeza, está na palavra do Senhor. Se Deus te deu a missão de cuidar, criar e amar, é da responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Nós começamos a live falando exatamente isso, tirado da Bíblia. Tem a educação, e eu não estou falando de espancamento, não. Estou falando de educação, de doutrina e disciplina com persistência. Está na palavra do Senhor. É responsabilidade dos pais, de ninguém mais. Continua, Vanessa. Porque tem, tipo assim, eu dou um exemplo na minha. Eu e mais minha irmã e um irmão. E na criação na nossa criação, os meus pais, por mais que eles não tiveram estudo, mas a minha mãe e meu pai sempre criou a gente fazendo o honesto, trabalhando. A gente começou, eu e minha irmã trabalhando muito cedo. Desde os 12 anos eu fui para a cozinha ler para trabalhar porque eu queria minhas coisas, minha mãe não tinha condições. Já o meu irmão, a minha mãe, não que eu culpo ela, ela não foi uma ruim mãe, mas ela falhou um pouco na educação do meu irmão. Porque o meu irmão ele tinha um determinado problema, e aquele problema minha mãe enfatizou como se ele fosse incapaz de tudo. Então, sempre que meu pai queria levar ele, estava ficando um rapazinho para trabalhar, minha mãe não deixava. Ela sempre foi acobertando, acobertando. E a criança, de hoje, sempre, ela tem aquele entendimento de quem protege ela. Então, ele sempre manipulava minha mãe com as coisas e minha mãe foi protegendo. Então, ele se tornou uma pessoa adulta difícil, foi pelo caminho errado. Ele foi influenciado por amizade, por coisas que não foi bem para ele, mas hoje, graças a Deus, depois que minha mãe faleceu, foi que ele foi aprender a viver. Mas que minha mãe teve uma parcela de culpa por acobertar muito ele. Verdade, A verdade. Ju tá falando que diga o mundo de hoje que ela tá falando, a Ju. Pois é, Ju, foi como a gente comentou no começo da live. Se a gente diz as mulheres, né, porque a maior parte da educação é dada pela mãe, né? Os pais estão sempre trabalhando, na maioria das vezes, para trazer o sustento para dentro de casa. Então, a parte da educação da criança fica por conta da mãe. E a mãe, muitas das vezes, acontece como a Vanessa acabou de contar aí, por querer proteger, ela acha que está fazendo o correto, mas ela está só estragando a criança. Eu li na internet, uns anos atrás, vocês também devem ter lido, com certeza, que viralizou. Um preso, né? Não me lembro se por estupro, por assassinato ou por roubo, acho que foi por roubo. Mas estava preso na cadeia e foi condenado à morte. E antes de morrer, ele deixou uma carta para a mãe dele. Ele falou assim: olha, eu não te culpo, mas te agradeço por ser quem eu sou hoje. Se você tivesse falado a verdade para o meu pai naquela primeira bicicleta que eu roubei, eu cheguei em casa com ela, se tivesse contado para o meu pai que não foi fulano que me deu, que eu roubei, talvez hoje eu não estivesse aqui.
Mas eu te agradeço porque a minha negatividade nesse mundo vai acabar. Nossa, sabe, ao mesmo tempo que ele mostrou para a mãe dele o mau passo que ela deu, né? Porque se ela tivesse falado a verdade, ele não teria virado ladrão, porque o pai dele ia bater nele, ia puni-lo, enfim, né? Sim. É o que eu ensino para mim aqui, roubar não vai pro céu, filho. Não é de Deus. Tá? Peça seu pai e sua mãe, a gente não te nega nada. Eu até contei o exemplo já, né? Ela chegou da escola com os lábios que não eram delas, eu voltei, fiz devolver, pedi desculpa, porque não é essa educação, não é essa doutrina. O Papai do Céu não quer nada de ninguém, ele quer o que é dele. Então, voltando ao depoimento desse rapaz, Deus é Deus de misericórdia. Se você se arrepende dos teus pecados de todo o coração, pede perdão e muda a tua metanoia, começa a caminhar no caminho dele, o que ficou para trás acabou. Você é nova criatura, você é transformado pela tua fé em Deus. Então, o depoimento desse rapaz, poucos dias antes de morrer, me mostrou isso. Ele lembrou aonde ele começou essa má índole na vida, de tirar o que não era, o que não pertencia a ele, lá atrás, onde a mãe dele protegeu ele na primeira vez que ele roubou. Se ela não tivesse o protegido, tivesse falado a verdade, talvez ele não teria se tornado ladrão, né? Enfim, é complicado. Eu até entendi o ponto de vista da Ju. É o que uma irmãzinha outro dia falou para mim. Você já imaginou, Patrícia, você criar a Paloma nos caminhos do Senhor e que depois que ela fizer 20, 25 anos, ela se desviar? Aí eu respondi para ela, olha, eu como treinadora, a minha missão com Deus termina a partir do momento que ela assumir a responsabilidade pela vida dela. Se ela quiser ir pelo caminho dela, ela vai sabendo que toda ação tem uma reação. E tudo que ela plantar de forma negativa, ela vai colher como sofrimento. É a doutrina dela. O Papai do Céu deu livre-arbítrio. Cada um fazemos o que nós, né, o que quiser. Ninguém é obrigado a fazer nada. Nem para Deus, nem para ninguém. Então, a minha índole é essa, seguir os caminhos do Senhor. Se depois que ela cuidar da própria vida, for independente, ela quiser outro caminho, é ela e Deus. A minha parte eu cumpri. Bom dia, Jainara. Seja bem-vinda, meu anjo. A paz e o amor de Cristo. Vanessa Simone disse, eu também faço a mesma coisa. Não deixo trazer nada da escola. Ela fala, minha amiga que me deu. Eu falo, não aceita. Só aceita se a mãe dela der. É verdade, é isso. Sabe, é a mentalidade. Bom dia, Raimundo. A paz e o amor de Cristo. Bom dia, Raimundo, meu esposo. Seu esposo? Prazer, seu Raimundo. A paz do Senhor, viu? Eu amo muito a tua esposa em Cristo Jesus. Ela é um anjo. Sem brincadeira, sem demagogia. Vanessa é um instrumento do Senhor, muito amado. Amém, Pai. Toda honra e glória seja para ele, né? Amém, isso mesmo. Tudo é dele para ele. E é falando isso, gente. Né? Uns dias aí para trás, aqui em casa, eu tive uma situação dessa. A Ravena, minha filha, e meu sobrinho Julian, eles estudam na mesma escola. Aí, às vezes, na correria do dia a dia, mas eu sempre fico atenta na escola. Quando eu não posso buscar, o pai dela vai, a sobrinha do Raimundo. Sempre que tem reunião, eu tô indo. E eu sempre tô olhando o caderno ali, mexendo com ela. E uma determinada semana teve... Aí eles chegaram na sexta-feira, falando pra mim e minha irmã que não ia ter aula, na segunda. E a gente foi e acreditou. Como assim não vai ter aula? Aí ele falou, não vai ter aula, mãe. Porque a professora tá doente. Aí quando deu na terça-feira, eu passei em frente à escola com meu esposo, que a gente foi na casa da minha irmã buscar ela para levar pro serviço, e a escola tava tendo aula. Eu falei, Raimundo, a Vitória falou que não ia ter aula mais o Juliano essa semana. Eu cheguei em casa, eu falei, Ravena, você falou que não ia ter aula nessa semana, e na segunda-feira eu passei na escola e tá tendo aula. A gente insistiu, até foi atrás, uma coleguinha deles, da escola, eles montaram um grupo, a coleguinha passou a mentira de adoecer a professora, dizendo que a professora estava doente, que não ia ter aula. Eu fui lá na escola, conversei com a professora, eu fiz vergonha ela no meio da sala para ela nunca mais fazer isso. E a professora disse, não, mãe, Ravena tá mentindo, eu nunca estive doente,
eu nunca disse que ia ter aula. Ela falou, eu não quero que você bata, mas que você converse, porque isso é feio. Eu falei, não, você pode ter certeza que ela vai ter a correção dela por isso. Falei pra ela que eu nunca mais quero ela inventando essas histórias, essas mentiras, pra não ir pra escola. Certíssimo. E fiz agora, sabe? É assim, de pequeno que a gente corta. Começa assim, né? Parece uma bobeira, né? Ai, Sim, mas eu vou corrigir só porque ela contou uma mentirinha. Gente, não tem mentirinha ou mentirão, é mentira. Faltou com a verdade? sim. É mentira. Então tem que Peguei. conversar, tem que. Aqui em casa a Paloma ela gosta muito de celular, ela gosta muito de assistir desenhos, louvar, ver clipes, né, de louvores. E quando ela Sim. faz alguma coisa que não é correta, eu tiro logo o celular. Não É, toco tudo. onde dói mais. Só vai Aí eu receber o peguei celular. Ainda e falo, vai deixei pro ela sem o banheiro. celular. Deixei ela sem o celular. Minha irmã também deixou meu sobrinho sem o celular. E quando deu ontem, não teve aula na escola. Aí ela aprendeu. Aí ela chegou, mãe, não vai ter aula amanhã. Aqui eu vou mostrar pra senhora o bilhete. Ela foi me mostrou o bilhete lá Aí sim. na agenda. Eu falei, deixa eu olhar. Agora sim, não tem aula, porque tá o aviso aqui. Ela aprendeu, porque se eu tivesse Aprendeu. deixado da prova, já tinha mentido. Isso mesmo, filho. Tá corretíssimo. Aqui também tem um sistema de comunicação por caderno. Tudo que o aluno faz de incorreto, a tia escreve no caderno, né? Para a gente ficar sabendo. Embora a gente tenha WhatsApp, dependendo da gravidade das coisas, manda o zap. Mas se é só Sim. uma advertência que a criança merece, aí ela escreve no caderninho, na agenda do aluno. E tem o quê? Acho que foi no dia do meu aniversário, 14 de fevereiro, a última notificação que eu tive. Mas também já peguei o macete aqui de como botar na cabecinha dela o quanto é importante não ter notificação. Filha, tem que fazer tudo certo. Não importa se a mamãe não vai estar lá. Lembra que o Papai do Céu tá vendo, tá? E o que mamãe não vê, Papai do Céu conta para ela. Ela todo dia chega no caderno, tem que ver a festa que a gente faz por não ter notificação. É um rito. É um rito, virou hábito. Ela chega da escola, lava a mão, tira o uniforme, senta aqui para fazer lição. Todo santo dia. A primeira coisa que a gente faz é a brincadeira do mistério, né? Pega o caderno, aí eu fico assim para ela. Olha o caderno. Aí quando tá limpinho, ela vê aquele sorrisão, né? Virou uma brincadeira. Então ela já é um incentivo dela procurar fazer tudo certo na escola, porque ela sabe que a mamãe vai ficar feliz e ainda vai brincar com ela. A gente não tem muito tempo, mas todo o tempo que ela me chama, que ela me solicita, eu procuro estar ensinando e brincando ao mesmo tempo. Sim. É importante, né? Eu já falei que continua, eu passo pimenta, tadinho. Assim tu assusta a garota, mulher. Não tem que passar pimenta, gente. Não, filha. É você conversar com ela com carinho, falando que é errado, as crianças aprendem, Simone. E não precisa ameaçar, não. Se você ameaçar, é até pior. Sabe, tem uma parte lá em Verdade. Provérbios que fala que... Como é que é? Eu vou lembrar. Que dizem, né? Que procuram mostrar botar na cabeça do leigo que o escondido é mais gostoso, né? Se você ameaçar botar pimenta na boca da tua filha, vai fazer pelas tuas costas. Minha mãe não tá vendo mesmo. E se vê, falou que vai passar pimenta em mim. Então, o mais prático é você sentar com ela e mostrar a consequência do erro. A gente tem tanto exemplo de pessoa mentirosa no mundo hoje em dia, né? As consequências, o que uma mentira pode levar. Outro dia, eu não sei o que a Paloma estava vendo. Era um desenho. Ah, tá. Era um desenho dos dinossauros. Não sei se vocês já assistiram. Um monte de dinossauros, gente. De filhotinho. Né? Aí, um disse que era muito corajoso, que não tinha medo de nada. E os outros perceberam que ele estava mentindo. Aí, o que eles fizeram? Quiseram mostrar para a amiguinha deles que aquele outro novo amigo estava mentindo, que ele, como todo mundo, tinha medo. Só que quando eles provaram isso, o dinossauro mentiroso foi lá para os pais dele, contou que estavam sendo ameaçados, que iam assassinar, e os grandões quase mataram o pobre do filhote. Meu Deus. Viu aonde a mentira levou? Aí foi isso que eu falei com a Palomita. Tá vendo aí, filha? Por que não pode mentir? Às vezes uma mentirinha, né? Que foi o caso do dinossauro lá, pode ocasionar um problemão. Então, nunca avisa, não importa o tamanho do erro, se você falou para ela, né?
Se você fizer alguma coisa errada, não importa o tamanho do teu erro. Fale a verdade. Fica até mais fácil para ajudar, né? Simone diz, eu estou estudando um pouco de provérbios, mas eu, quando ameaço, eu aviso 2 vezes. A terceira, eu faço. E ele sabe que eu faço. Eu não gosto de bater. Eu sou muito de gritar. Muita coisa errada, Simone. Eles odeiam, morre de vergonha. Pois é isso que você está causando seus filhos, vergonha. Você não deve envergonhá-los. São em provérbios também. Então, eu falo 2. Na terceira, meu filho, eu faço assim. Até agora é mais essas coisas que pega, essas mentiras. Ah, não fui eu. Depois você me manda esse desenho que eu vou mostrar. Tá. O ato de você envergonhar a tua filha, tu não tá ajudando ela não, tá, filha? Ela vai querer ser uma pessoa retraída. Eu costumo falar para a Paloma, tem coisas que ela faz na rua que não é correta, eu olho para ela e falo, ó, o que aconteceu agora, a gente vai conversar em casa, tá? Simples, normal e séria. Ela já entendeu que tá incorreto, ela já entendeu que eu não gostei e ela já nem vai fazer de novo. Tem coisas que ele chega em casa até passou batido, nem fala no assunto, mas ela já pegou o ensinamento, ela já pegou o código. Então não é envergonhando que você está educando, não. Isso pode ocasionar futuramente na vida do teu filho ele ficar uma pessoa retraída, uma pessoa com medo de fazer pergunta, por exemplo, com medo de passar vergonha, de falar alguma coisa indevida. Então, nada como diálogo, Simone. Tudo é na base do diálogo e constância. Depois, depois você perdeu o início da live, que a gente não está repetindo sempre a mesma coisa. Depois você assiste que eu falei muito sobre isso no começo. Gente, vai dar 1 hora, a hora passou hoje que eu nem vi, para variar, né, Vanessa? Falei, Vanessa, fora para falar uma benção. Graças a Deus. A hora de hoje, né, Paty? Deixa as suas considerações finais aí. E vamos tocar o terror na terra. Hoje é sábado, né, filha? Já Como se sabe, mudasse alguma coisa na nossa vida, né, Vanessa? Como se segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo não fosse a mesma coisa, né? E graças a Deus por isso. Pois é, Paty, é sobre isso mesmo, né? É um tema assim muito bom, um assunto que hoje em dia a gente vivencia isso, porque o mundo, as pessoas hoje, elas estão engravidam, colocam o filho no mundo e acham que o mundo, que as pessoas têm direito de educar, né? Joga o filho na mão de qualquer um, né? E não estão nem aí para a educação do filho, e aí se tornam pessoas na sociedade que vão se Isso é envolver com muito crime, com caro. droga, Muito caro. né? Isso é muito Ah, caro. Eu estava conversando eu com uma sempre senhora outro dia e as pessoas não vê o preço que paga. Eu não chamo isso nem de ignorância. Eu chamo de falta de amor. Porque quem ama sim, seu filho não permite que ele fique de qualquer jeito. Sabe? isso, Quem ama seu filho quer proteger, quer doutrinar, quer ensinar o correto, sabe que é fundamental ter educação, ter discernimento, prudência, sabedoria para crescer um adulto que saiba se defender e respeitar o próximo. isso mesmo. Porque tudo vem na base da educação, né? Da família. Até nos casamentos, quando a gente vê isso, filhos vêm com a educação lá do seu lar e aí gera um casamento conturbado com a esposa por não ter educação, porque é homem machista, homem que vira suas mães sendo agredida pelos seus pais e vão fazer o mesmo. Então, e tudo isso é base da educação. Ontem a Simone falou de pimenta, aconteceu uma coisa engraçada ontem e eu puxo a orelha do meu esposo quando ele precisa, né? E nós aqui às vezes não gostamos de jantar, então a gente faz um lanche, assa uma linguiça, qualquer coisa. Aí ontem foi uma linguiça que ele tinha comprado, ainda bem que ele compra com pimenta e sem pimenta. Aí eu fui experimentar, depois dos estudos aqui, por volta de 8 horas da noite, 8h30. Menina, quando eu tô vendo ele espirrando pra lá e pra cá, ele espirrando e tossindo. Falei, ué, gripe de novo? Semana passada tu não tava assim, tomou limão com sal, melhorou. Então, ele não é a pimenta. Aí fiquei na minha. Eu ainda não tava comendo, eu tava aqui estudando ainda. Aí, quando eu tomei banho, fui pro quarto, quando eu peguei uma, menina, o negócio... Aí, misericórdia, o negócio queimou aqui.
Eu falei, filho, não compra mais isso não, isso faz mal. Aí ele, faz mal nada, isso é bom, não sei o quê. Eu falei assim, olha só como é que a sua mentalidade tá rasa e tá pegada essa pimenta na linguiça aí. O corpo tá te avisando que não tá fazendo bem. Quando você sente dor, quando você começa a espirrar, tossir, isso já é um sinal. O teu corpo está te avisando, ou para com isso, que não está me fazendo bem. O corpo fala, tudo fala, Deus fala com a gente, o corpo não vai falar. Aí ele olhou para minha cara assim, o filho, sinceramente, eu te amo tanto, mas às vezes você parece que tem 4 anos de idade. Aí começou a rir. Eu também gosto. Eu gosto de coisa com pimenta. Não muito pimenta, mas é moderado. Eu não como muito por conta da minha gastrite que ataca, mas eu gosto. É um veneno. Cuidado. Nossa. Mas aquela tarde demais. Vanessa, misericórdia, só de lembrar já me deu até agonia. Vixe, e o calor que dá depois. Eu só comi um pedaço. Imagina se eu comer o prato todo que nem ele. Meu Deus! O Simone também falou que eu pimenta. me amo demais. Eu me amo demais para deixar meu corpo passar por um castigo desse. Mas, enfim, hoje o assunto foi esse, educação infantil, tanto na palavra do Senhor, em contraste com a nossa realidade, né, que não tenha sido só palavras que vocês ouviram aqui, que tenham agregado na vida de vocês, que vocês peguem os códigos e pratiquem na própria vida. Vocês, o intuito meu e da Vanessa, nosso desejo, é incentivar vocês a ler a palavra, porque a gente vai continuar falando aqui sempre eternamente, até Papai do Céu permitir. Mas o interessante, o foco é que você também aprenda na palavra. Porque eu tenho uma visão, a Vanessa tem a dela, e você tem a sua, quando você busca ali. Papai do Céu usa nós aqui para atrair a atenção de vocês, ativar o interesse de vocês. Mas vocês têm que decidir buscar também. Nós somos luz e sal na Terra. Da nossa forma, do nosso entender, a gente leva clareza com a nossa essência. Você também tem que fazer isso. Então, um beijo no coração de cada um. Fiquem todos com Deus. Lembrando que tem segunda a sexta o estudo da Palavra do Senhor, para aquelas pessoas que leem a Bíblia e não entendem, ou precisam ler de novo, ou gostam de ler a palavra, ouvir, na verdade, né? Vocês acompanham com a sua Bíblia, enquanto eu estou lendo lá no YouTube. Deixo sempre o link nas redes sociais, em todas elas. Temos o nosso grupinho lá, Filhas Amadas do Criador, que está à disposição também. Não é um grupo de bom dia, boa tarde, boa noite, mas é um grupo de mulheres que temem ao Senhor, que gostam de agregar uma na vida das outras. E é isso, desejo a vocês um dia memorável, magnífico, repleto da presença do Criador. Sejam produtivos, sejam amáveis, sejam generosos e pratiquem tudo que o Papai do Céu colocou no seu coração. Fala, Vanessa. Só agradecer mesmo, né, Paty? E que cada momento desse a gente aprende uma coisinha, porque conhecimento é tudo, né? E a gente aprender um pouco mais nunca é demais. Eu creio que cada um aprendeu um pouquinho de uma coisa, mesmo que a gente às vezes não seja perfeita nas coisas que a gente faz, mas a gente sempre aprende. Só Papai do Céu é perfeito. Para você ver, né? Só Jesus é perfeito, e mesmo sendo perfeito, não agradou a todos. Sim, até hoje pessoas questionam, né? Jesus. É bom a gente ter o conhecimento da palavra por isso. Às vezes eu aprendi uma coisa, Paty, que eu tô levando para mim, quando eu sou muito de ficar chateada com a forma que as pessoas tratam as coisas de Deus ou qualquer outro tipo de pessoa. Então, assim, aí eu me lembro, é por isso que é bom a gente estudar a palavra e ter o conhecimento, porque a palavra instrui a gente para tudo. Aí, o momento que eu quero ficar chateada com essas coisas, eu lembro da palavra, que nem Jesus, que foi perfeito, que ele deu a vida por nós, ele não agradou, e eu que sou pecadora, imperfeita, eu não vou agradar ninguém também, todo mundo. Então, isso me conforma. Eu costumo falar, você vai me ouvir falando muito isso, que cada um tem sua essência, né? Tem as pessoas que têm o objetivo de buscar o reino e tem aquelas pessoas que não querem, né? Por mais que a gente mostre o quanto é satisfatório, o quanto nos é bom, o quanto nos agrega servir ao Senhor, tem pessoas que preferem o mundo. Tá tudo bem, sabe? É o livre-arbítrio. O Papai do Céu deu essa liberdade para todos nós. Nós descobrimos que nós somos felizes servindo Ele. E tem gente que é feliz do outro lado. E tá tudo bem.
Simone que O quer nosso ficar em trabalho é casa continuar buscando aqueles que têm o mesmo objetivo que a gente, né? Plantar a cuidando das sementinha. crianças. Mas se não quer também, papai te abençoe, né? A Simone falou que quer ficar em casa cuidando das crianças. Por isso eu grito muito, porque eu fico mais fora, aí chego sem paciência. Olha, o meu mentor, ele costuma falar para você não pedir paciência para Deus, não, porque Deus não vai te dar paciência, ele vai te ensinar a ter Sim, paciência. Então, quanto mais paciência você pede ao Senhor, mais problema e obstáculo ele vai te mandar. Para quê? Para você aprender a ser até paciente. paciência. É, eu já passei por essa fase. Tô adquirindo de pouquinho. Eu também. Mas Deus é maravilhoso e, como a Vanessa falou, a gente só tem que agradecer. Agradecer pela oportunidade de estar levando a palavra dele. É gratificante. Para mim, particularmente, eu digo para vocês que transformou minha vida, sabe? Falar do Senhor, sei lá, me causa leveza, me causa alegria. E é aquilo que eu falo, quanto mais você fala, quanto mais sementes você planta, mais sementes ele te dá para plantar. Então é um círculo interminável que eu não quero que pare nunca, sabe? Enquanto oportunidade ele me der, acredito que eu falo pela Vanessa também, estaremos sempre aqui falando do Senhor, agregando conhecimento na vida das pessoas. Eu com a minha essência, a Vanessa com a essência dela, mas com o mesmo objetivo, que é o reino. Verdade. Então é isso, meus amores. Um excelente sábado, um excelente domingo. Nos Amém. encontramos, né, nos directs da vida, nos YouTubes. E No próximo grupo, né, Paty? sábado, aceito sugestões, tá? Se você tem um assunto aí que você queira falar, queira saber Eu tava, mais, deixa Paty, no eu meu tava direct, no direct da essa Vanessa. Você semana. tá no grupo, deixa lá no grupo. Ah, eu queria saber mais disso. Fala sobre isso. A gente pode montar uma live sobre. Porque o interesse do perfil é levar informação, né? Então, quanto mais vocês interagirem, mais a gente vai interagir com vocês, mais a gente vai agregar conhecimento à mente de vocês. Quer falar mais alguma coisa? É a questão sobre o filme que você deixou de passar o filme, né, Paty? Mas é tipo assim, eu tava assistindo um filme, eu não assisti ele todo, aí eu tava até comentando com algumas irmãs aqui na igreja que eu vou tá passando ele aqui, aí eu vou juntar as meninas pra gente assistir. Ele é um filme muito bom, muito espiritual. É o filme chamado Quarto de Guerra. Não sei se você já Já assistiu vi. ele. Maravilhoso. Ele é um filme muito bom. Maravilhoso. Vocês vão A gente gostar. já aprende muita coisa lá. Muito bom mesmo. Depois você passa para faz trechos de vocês assistindo, né? Bota no Uhum, seu story para a gente acompanhar. tá bom. Vai ser Já a ótimo. Ciara Tem entrou muito agora e a live ensinamento tá mesmo. toda. Aí você pode fazer na hora, mostrando vocês assistindo, e depois qual código que cada uma pegou. Porque tem muito ensinamento, tem muito código bom mesmo. Aí eu tô querendo passar ele aqui na igreja para as meninas assistir, porque é um filme assim que a gente aprende muita coisa. É um filme muito espiritual. Eu gosto muito, quando eu tenho tempo, eu gosto muito de assistir bons filmes. Né? Eu não assisto TV normal, né? Tenho 20 anos. Graças a Deus, por isso eu sou liberta dessa matrix. Mas filmes é uma forma de você estar aprendendo alguma coisa, alguma lição nova que você ainda não saiba, porque está tudo na palavra. Porém, você não tem como você gravar a palavra inteira na sua mente. Tem coisas que você tem que estar relendo, revivendo, lembrando. Sim. E o filme entra aí. Às vezes um ensinamento que você teve lá atrás ficou guardadinho no teu cérebro, você não usa mais, mas o filme te lembrou, te avivou isso aí. E você começa a repraticar na sua vida. Então é muito importante. Gosto muito de seriado, gosto muito de documentário e filmes também. Eu tô com uma lista de, não é brincadeira não, acho que tem mais de 100 filmes É assistidos e não muito, hein? assistidos. E livros, então? A Simone já assistiu duas Ano vezes. passado eu consegui ler por volta de 20 livros. Ano passado. Esse ano eu aumentei o meu trabalho na internet, né? Então já diminuiu um pouco o tempo livre para ler. Mas esse ano, a gente está em março, eu acho que eu devo ter lido aqui uns 4, 5 livros. Eu postava no meu antigo Instagram a conclusão, o livro que eu terminasse de ler, mas a conclusão do que eu tinha aprendido ali.
talvez eu comece a fazer isso nesse aqui também. Esse perfil é novo, né, gente? Aqui tem só 50 pessoas. Vamos compartilhar as lives aí, vão me ajudar para trazer o povo para cá. No antigo, que eu estou quase abandonando, tem 900 e poucas pessoas. Eu estou quase abandonando. Mas ainda não abandonei. Não sei. Deus ainda tem planos para aquele canal lá. Deixa ele lá. Mas é isso, gente. Um beijinho no coração de vocês. Sejam positivos. Independente da situação que se levantar, nada será pior na nossa vida do que Jesus passou na crucificação, gente. Quer o exemplo de vida? Tenham a Jesus. Passar por tudo que ele passou sem nem conhecer a gente, ele não tinha obrigação de nada, como eu falei no início do vídeo. Então, sejam humildes. Está passando por uma dificuldade? Lembra de Jesus? Ele venceu o mundo, Deus. Por nós. A gente está aqui hoje por causa dele. Então, ele merece sim que a gente honre ele. Ele merece que a gente eduque nossos filhos de forma correta. Tudo é dele, para ele, por ele, com a satisfação e humildade que meu coração explode. Eu vou ter que encerrar essa live. Se deixar, eu vou ficar aqui mais uma hora. Beijo, Vanessa. Qualquer coisa, você me chama lá. Beijo no coração de cada um, gente. Não se esqueçam. Tchau, gente. Com Deus. Quem não assistiu a live, depois tá gravado e vocês vão lá e assistem. Sim, além de estar gravado aqui, eu também boto lá no YouTube. Porque às vezes as pessoas trabalham. Tem gente que prefere assistir por aqui. Tem gente que prefere assistir por lá. Por falta de inscritos no canal, eu não tenho acesso a fazer vídeo por lá. Aqui no Instagram não tem limite, não. Qualquer um pode fazer o vídeo, né? Mas futuramente, quando eu conseguir atingir a meta de inscritos lá no canal, aí vai ser o contrário. Eu vou fazer lá e vou jogar aqui depois. Porque lá tem mais recursos, né? Lá eu acho mais cômodo. Mas enfim, é isso. Beijo no coração de cada um. Beijo. Até precisando de mim, o direct da Vanessa e o meu tá à disposição, tá? Tchau. Com Deus. Com Deus também, amado.